Bom dia, quarta-feira, Thanks God Every Day de hoje. Vamos começar lendo a palavra, né? A passagem que nós estamos essa semana nos deliciando, aprendendo, ruminando, né? Filipenses 4:4. Bom dia, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, que a vossa bondade seja conhecida de todos, o Senhor está próximo. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Tão interessante quanto que é atual, né, a palavra de Deus. Paulo falando aqui sobre controlar a mente, controlar os pensamentos, né? O T. Harv Eker, né, que é autor do livro Mentes Milionárias, né? O Segredo das Mentes Milionárias, ele fala que o pensamento é a base de tudo, né? Que pensamentos geram sentimentos, que geram ação, que gera resultado. Então a base é o pensamento. E aqui Paulo, há tantos anos atrás, falando para nós vigiarmos os nossos pensamentos e que só o que for amável, justo, de boa fama, que se há alguma virtude ou algum louvor, nisso pensais. Então Paulo falava uma coisa que depois o T. Harv Eker vem falando, e também o Jim Rohn. O Jim Rohn falava uma coisa que eu gosto muito, fala assim: coloca um guarda na sua mente. O que será colocar um guarda, né, na sua mente? É vigiar, é saber o que está lá dentro, é saber o que está entrando e saber também o que está saindo, né? Muitas vezes nós precisamos tirar da nossa mente porque não está combinando com essa passagem. Às vezes nós estamos pensando em coisas que não é louvável, não é amável, não é de boa fama, não tem nenhuma virtude, mas que está ocupando os nossos corações e as nossas mentes, né? Então é o que nós chamamos de autorresponsabilidade. Às vezes nós vivemos muito no vitimismo por conta da nossa história, mas o convite que nós estamos recebendo não é para vitimismo, mas de autorresponsabilidade, né? Pegando aí de Paulo, passando por T. Harv Eker, Jim Rohn e Paulo Vieira, que falam muito de autorresponsabilidade, todos estão falando a mesma coisa, né? Por isso que fala que não existe novidade, né? A palavra de Deus tem tudo, só que os pensadores de hoje falam às vezes de uma forma um pouco diferente, mas está tudo aqui na palavra de Deus, né? E a ordem para hoje é essa, a ordem para hoje é ter autorresponsabilidade e tirar, não só de hoje, essa semana nós estamos falando muito sobre isso, né? Tirar da nossa mente aquilo que não combina com o que nós queremos ou o que nós somos chamados para fazer. Uma das coisas que dá mais sentido para a vida é o nosso propósito. Nós nascemos por um propósito, nós nascemos para cumprir um propósito. Mas se tiver muito conturbado dentro de nós, o risco que nós temos é de passar uma vida inteira e não saber sequer qual que é o nosso propósito, né? Tem um pensador, que agora não me lembro o nome direito, que fala que existem 2 dias muito importantes na nossa vida. O dia que nós nascemos, bom dia, Walter, o dia que nós nascemos e o dia que nós descobrimos por que nascemos. Então o dia que nós descobrimos por que nascemos é o segundo dia mais importante, né? Só perde pro dia do nascimento. E nós nascemos para cumprir um propósito. Bom dia, Selma. E o interessante é que esse propósito, então nós nascemos para cumprir um propósito, e o propósito é o que dá sentido para a nossa vida, mas ao mesmo tempo nós temos ali uma responsabilidade tão grande. Por quê? Porque o propósito, ele tem 2 características, amém, querida, amém, 2 características principais desse nosso propósito. Primeiro, o propósito, ele é grande. E segundo, o propósito tem a ver com as pessoas. Então eu não nasci para mim mesma, eu não nasci para satisfazer a mim mesma, mas eu nasci
para, dentro do propósito do Senhor, dentro do propósito de Deus, do Criador, atingir pessoas. Então tem sempre a ver com pessoas, e ele é sempre grande. O propósito é sempre grande. Então o propósito, ele às vezes dá um medinho. Quando nós descobrimos qual é o nosso propósito, a gente sente um medinho. Por quê? Porque tem a ver com muitas pessoas. E aí dá um medinho por quê? Porque nós pensamos, quem sou eu, né? Mas todos da Bíblia também pensaram, quem sou eu, né? Gideão ficou assustado quando o Senhor apareceu para ele e falou o propósito dele, né? E ele fala, quem sou eu? Eu sou o menor da casa dos meus pais, a minha tribo é a mais fraquinha de todas, né? Moisés tentou recusar até o último minuto, dizendo, eu não dou conta, quem sou eu? Até gago eu sou. Então sempre o propósito, ele vem e nos assusta. Mas o que pode acontecer também é, se nós não limparmos a nossa casa, que é o que nós estamos fazendo aqui nesses dias, se nós não limparmos a nossa casa, que somos nós mesmos, né, nossa mente, nossos registros, o que pode acontecer, tristemente, é de nós passarmos uma vida inteira e não descobrir esse segundo dia mais importante, ele não aparecer, que é o dia que nós descobrimos por que nós nascemos. Então aconteceu, o primeiro dia nós nascemos, mas às vezes nós não tivemos ainda esse segundo dia muito importante, que é saber por que nós nascemos, né? Nós não nascemos para simplesmente existir, né? Imagina uma vida pequena, uma vida sem sentido, né? Como dizem, né? A pessoa nasce, cresce, morre, reproduz e morre. Nasce, cresce, reproduz e morre. Como uma planta, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Não, nós nascemos para muito mais do que isso. Nós nascemos para cumprir o nosso propósito. E quando nós cumprimos nosso propósito, a vida é leve. A vida ela tem mais sentido, ela tem mais sentido. Mas para isso, para esse propósito, nós precisamos antes limpar a nossa casa. Nós estamos batendo muito sobre isso. Que é como é que nós limpamos a casa, né? Nós limpamos a casa tirando as coisas que não importam mais, que não tem sentido, e colocando as coisas que têm sentido dentro dessa casa, né? Na semana que passada eu fiz uma comparação com um apartamento, né? Vamos supor que nós ganhamos um apartamento e esse apartamento está cheio de entulho. E se nós não tirarmos o entulho, o que é velho, o que não tem sentido, o que está ali às vezes até com mau cheiro, tem um lixo ali com mau cheiro, se nós não tirarmos isso, nós não temos como aproveitar o apartamento. E esse apartamento é a vida plena, é a vida em abundância. Então nós já temos direito à vida plena, nós já temos na nossa mão, está com a gente já, uma vida plena e uma vida abundante. Como que eu sei disso? Porque está na palavra. Eu vim para que tenham vida e para que tenham em abundância. Essa é a verdade, né, que Jesus veio trazer para nós. Ele já morreu por nós. Ele já trouxe para nós essa vida plena. Mas então por que às vezes eu ou você nós não estamos atingindo essa vida plena em qualquer área da vida que seja? Porque o entulho ainda está atrapalhando de assumir essa vida plena. O entulho, o lixo, né? E nós vamos falando sobre isso nesses dias, né? E ontem eu deixei uma tarefa para todos nós, né? Alguns até compartilharam comigo que fizeram a tarefa, não sei se todo mundo fez. Se não fez, é importantíssimo fazer. Porque quando a gente faz uma tarefa, nós vamos para dentro de nós mexemos conosco, né? Com a gente mesmo, lá no íntimo. Se a gente fica só ouvindo, é bom ouvir, mas a gente tem que mexer com as estruturas, nós temos que pôr a mão na massa e tirar os entulhos, nós temos que retirar o lixo que está aí dentro, atrapalhando a gente a atingir essa vida plena. E a tarefa de ontem foi pegar cinco coisas, 5 ideias, 5 qualquer coisa e dizer qual é o significado que aquilo tem hoje, de verdade. E olhar esse significado e ver se combina com a vida que eu quero. Se não combinar, a tarefa é mudar, é dar um novo significado. Todos nós podemos mudar o que está aqui dentro de nós. Todos nós. Agora eu vou colocar para vocês fazer uma alegoria aqui bem interessante. Olha só. Imagina a situação. Se nasce uma criança, essa criança pode ser eu ou pode ser você, né? Nasceu uma criança e os pais resolvem colocar essa criança, para proteger essa criança dentro de uma caixa.
É uma caixa muito grande para essa criança, muito grande. Então a criança nasce pequena e coloca uma caixa tipo desse tanto, tipo muitas vezes maior do que a criança. É bem bacana, é bem confortável e é bem apropriado, inclusive, porque tá protegida, tá quentinha e tá seguro, tá tudo certo. E essa criança cresce. Ela vira uma criança maiorzinha ali já na segunda infância, depois ela vira uma adolescente, ela vira um adulto e ela continua dentro da caixa. A caixa que era grande para a criança, agora o adulto está ali dentro encolhido e está sufocado ali dentro. Isso que tem trazido para as pessoas doenças do tipo de ansiedade, depressão e outras doenças. Alcoolismo, inclusive, né? E outras doenças, compulsão alimentar. Muitas doenças, elas vêm do adulto que está dentro de uma caixa apertada demais. E esse adulto, ele não entende o sentido da vida, ele não entende o que está acontecendo, ele não entende por que ele sente tanta angústia, né? Às vezes a gente ouve assim, mas eu tenho um casamento bom, eu tenho filhos bons, ou então eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa, eu tenho isso está tudo certo, mas eu sinto muito mal, eu sinto uma angústia. E quanto mais a pessoa pensa nisso, mais culpada ela sente, porque ela fala, mas eu tenho tudo, eu deveria só estar agradecendo e eu estou aqui nessa angústia. Muitas pessoas resolvem, entre aspas, mas umas aspas bem grandes, né? Resolvem essa falta com o álcool, resolvem essa falta com a compulsão alimentar, resolvem essa falta cada hora com um parceiro sexual diferente. De alguma forma, ela resolve essa falta, mas só entre aspas, porque na verdade o vazio continua, a falta de alguma coisa que ela nem sabe o que é continua. E muitas vezes ela se encontra ali numa determinada área, no momento da vida dela, com doenças tipo ansiedade e depressão. Ansiedade por alguma coisa que ela não sabe nem o que é. Depressão, uma tristeza que também ela não consegue explicar o que é. Só abrindo um parênteses aqui que depressão, resumindo ela, nós temos dois tipos de depressão. Uma depressão é causada porque é como se o nosso corpo ele não fosse capaz de produzir determinados hormônios, questões bioquímicas, né? Só que essa depressão é a menor parte delas e essa precisa de tratamento e até de remédios, né? E aí é um psiquiatra que vai ajudar. Mas a maioria mesmo assim das pessoas que se dizem com depressão ou que estão com depressão ou até diagnosticado com depressão, o corpo funciona normalmente, a parte física ou bioquímica está funcionando normal. Onde é que estão os problemas então? Elas estão aqui dentro. Por quê? Porque a alma tem saudade de coisas que ela nunca viveu. Nós somos grandes e nós nascemos para coisas muito grandes. E nós temos essa informação dentro de nós, só que às vezes a nossa vida ainda está muito pequena. Nós estamos dentro dessa caixa que nós somos colocados pelos nossos pais. Quando nós somos colocados, tinha um sentido de segurança, de proteção, de conforto, mas nós não saímos da caixa. E quando nós não saímos da caixa, nós ficamos sufocados dentro da caixa. E isso traz uma tristeza, uma angústia, uma falta e não sabe o que é. Por que não sabe o que é? Porque nunca saiu dali de dentro. Não sabe, mas é a própria caixa que servia de proteção, agora serve de sufocamento. E a pessoa vive ali nessa caixa, não sabe como fazer, não consegue enxergar, mas dentro dela ela sabe que tem uma coisa errada, ela sabe que existe uma vida plena. A alma tem saudade, mas ninguém consegue entender, nem ela mesma entende. Então, para sair dessa caixa, o que é o nosso exercício? O nosso exercício para sair da caixa é desconstruir as nossas verdades. É construir de novo alguma coisa que combina mais com esse tempo de hoje. Não combina com aquela criança, mas combina com a mulher, com o homem que nós somos hoje, né? Eu vou colocar aqui agora, deixa eu colar aqui, uma tarefinha. Se você não fez a tarefa de ontem, eu coloquei só para sugestão, tá? Não precisa ser essas não, mas só para sugestão. Nós vamos voltar nisso aí. Eu coloquei 4 palavras aí, né? Então eu coloquei café, bebida alcoólica, comida, sexo, casamento. Quando terminar a live, quando você tiver um tempo, você pega essas 5 palavras. Se você tiver feito ontem, tá feito, né? Mas aí só para ajudar a gente a fazer essa tarefa, porque nós precisamos sair dessa caixa. Mas sem exercício, nós não vamos sair dessa caixa. Então são 5 palavras e você vai olhar para essas palavras.
E você vai colocar a ideia que vier na sua cabeça. Pode ser louca a ideia que vier na sua cabeça, mas você tem que colocar. Deixa sair, não pensa. Por exemplo, se você na hora do sexo ali, vou falar sexo. Se vier pecado, escreve pecado. Se vier sujo, escreve sujo. Se vier prazer, escreve prazer. Qual é a palavra que vem? Né? Bebida alcoólica, diversão, ou de repente pode vir fuga. Ou meu momento, o que é que vem na sua cabeça? Qualquer coisa que seja. Café, né? Durante muito tempo, café para mim significava fuga. Eu estava num trabalho que era tão ruim, era tão opressor para mim, que toda hora eu tomava café. Mas por que eu tomava café? Não é porque eu gostava do café, era a fuga que eu tinha. Eu saía daquele momento e eu entrava tipo numa casinha minha ali para tomar aquele café naquele minutinho. E com isso eu tomava café o tamanho que era o dia. E com isso o açúcar também, né? Então, primeiro ver o que significa. Com o significado já escrito, você pergunta para você mesmo: essas coisas com este significado, eles vão me levar para a vida plena que eu preciso, mereço e que já é minha? Se sim, ótimo, não precisa mexer, procura outras palavras. Se não, começa a trabalhar novos significados. E aí a questão do sexo, né? Nós falamos semana passada sobre os bloqueios, né? E se, por exemplo, uma palavra como sexo vem como... Fala assim, André, nem... Tipo, tô afastada dessas questões, não tô mexendo com isso não. Isso pode mostrar um bloqueio, né? Porque na verdade o sexo também foi criado por Deus. E sim, nós devemos ter da maneira correta, da maneira bonita, como foi projetado por Deus. Né? Muitas pessoas esquecem que o sexo também foi projetado por Deus e ele tem que ser vivido na plenitude. Então, se não está sendo vivido, de repente está aqui dentro a resposta. É porque eu fui programado para achar que sexo era tal coisa, né? E na verdade, será como é que Jesus, como é que Deus olha para isso, né? Se foi Ele que criou, será como é que Ele olha? Como você olha, né? E outro dia eu falando com uma pessoa que é mais ou menos da minha idade e solteira e não tem relacionamento nenhum assim, né? E ele falou, não mexo com isso não, né? Tá resolvido na minha cabeça. Essa resposta já é uma resposta que mostra um bloqueio, não tá resolvido. Claro que não está resolvido. Se você nessa área você não tem a vida plena, lógico que não está resolvido, né? Guardar numa gaveta e fechar a gaveta bem fechada não quer dizer que você resolveu. Só quer dizer que você está bloqueado, né? Então nós temos que ter coragem de olhar para essas coisas e se abrir para o novo de Deus. Fala, André, eu já sofri demais com isso, quer mexer com isso não. Mas é se abrir para o novo de Deus. Mas se nós não renovarmos a nossa mente, não tem como o novo de Deus entrar. Tem uma outra passagem também de Paulo, né, que eu sou apaixonada, né, que fala, não vos conformeis com esse mundo, não se conforme com o seu mundo, não se conforme com a sua vida, não se conforme com os seus resultados, não vos conformeis, conformar e colocar na forma, todo mundo igual, não vos conformeis, não entre na forma deste mundo, mas renova a tua mente. Essa é a palavra de Paulo, né? Romanos 12, 2. Não vos conformeis, mas transformai esse mundo pela renovação da sua mente. Renovar a mente é altamente subversivo. O que é subversivo? A gente vai contra tudo que está posto. A gente vai contra tudo que já é uma verdade. Não é uma verdade. Eu busco sim essa plenitude que Nath colocou aí, nessa plenitude através da desconstrução, não me conformando. Tá, mas todo mundo tá desse jeito, mas eu não sou todo mundo. E eu vou desconstruir muitas coisas para construir alguma coisa que combine com o plano de Deus. Porque a segunda parte desse versículo fala assim, olha que louco. Não, Paulo muito moderno, Deus é maravilhoso, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Só isso já dá uma aula para nós, né? Para que, segunda parte do versículo, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, dentro dessas palavras que eu coloquei aqui, né? Que eu sugeri que vocês colocassem significado e desconstruíssem e colocassem um novo significado. Café, bebida alcoólica, comida, sexo, casamento. Dentro dessas verdades, e nós podemos fazer isso com 1 milhão de
palavras nessa tarefa, acho que ela não vai acabar nunca. Então, dentro disso aí, eu já estou experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando eu estava no emprego que não me atendia, que me sufocava e eu tomava café o tempo todo, café para mim era fuga, eu estava experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando eu uso a bebida alcoólica ou a comida para fugir das minhas angústias, para diminuir a minha ansiedade, a minha tristeza, eu estou vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando o sexo é desenfreado na minha vida, ou simplesmente eu coloquei na gaveta e não quero mexer com isso e larga, esquece esse assunto, e Deus que criou o sexo, eu estou vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? E última que eu sugeri aqui, o casamento. Quando eu não me casei, estou sozinha na vida e acho que vou até acabar a vida sozinha. Será que essa é a boa, perfeita e a vontade de Deus para minha vida? Ou então quando eu estou com um casamento que eu estou deixando ir pro buraco sozinho? Tipo, cruzei os braços e deixei o casamento ir pro buraco. Eu estou vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então são perguntas, né, que nós vamos fazer para nós mesmos. Não adianta ninguém ficar acusando, não adianta ninguém ficar falando. Isso é autorresponsabilidade, nós começamos falando sobre isso. Eu olho para as minhas questões e eu tenho responsabilidade sobre essas questões. Não importa se me colocaram numa caixa pequena e eu fiquei sufocada nessa caixa. Importa sim que agora, na altura da minha vida, eu sou gente suficiente, eu sou grande o suficiente para levantar, quebrar essa caixa e sair dela. Certeza, não é vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é você viver numa caixa sufocada em qualquer área da sua vida. Eu vim para que tenham vida e que tenham abundância. Essa foi a frase de Jesus. Está tudo feito, está tudo consumado, está pronto para mim e para você. Basta agora a gente ter coragem e quebrar todas as caixas e entrar num tempo novo que Deus tem para mim e para você. Nós somos chamados para cumprir nosso propósito e para isso nós precisamos sair da caixa. Deus abençoe sua vida, obrigada pela sua companhia e até amanhã falando desse assunto, se Deus quiser.